Ano de 1970, em pleno regime militar. No seminário era o tempo da inocência. Alguns começavam a se antenar para os problemas que a ditadura propiciava, mas até isso parecia não nos atingir. Vivíamos o auge da música popular brasileira, o rock invadindo as emissoras de rádio e, com grande parte das lideranças amordaçadas, éramos convencidos de que a Copa do Mundo era a pátria de chuteiras. Hoje é fácil identificar aquilo que os militares e seus apoiadores em todos os setores fizeram para convencer que os opositores eram o mal, não querendo ver o desenvolvimento. A máxima era: Brasil, ame-o ou deixe-o. Com a omissão e silêncio das instituições, alguns pereceram, desapareceram ou foram silenciados. Completava 15 anos quando ganhei meu primeiro rádio de pilha. Iria acompanhar os jogos com a euforia que contaminava a maioria da população. De lá para cá, pouca coisa mudou, a não ser que se olhe com mais atenção para os preparativos. A vontade como certos meios de comunicação tentam vender a ideia de que praticamente toda a população está na torcida pela seleção na Rússia. Pela incompetência com que se comporta o atual governo, veja-se a forma como tratou a greve dos caminhoneiros, ainda com sequelas que não sabe resolver, não creio que haja alguma cabeça pensante capaz de nos próximos dias motivar a população a ir para as ruas, vestir camisetas e discutir o futebol internacional. As pessoas com as quais converso vão acompanhar os jogos por diversão. Colocam o futebol no seu devido lugar, entretenimento. Os jogadores são atores de um espetáculo que a mídia transformou em mina de dinheiro e vende os segundos de comercialização a peso de ouro. Os atletas são tratados e remunerados da mesma forma. Juram que ainda são povo, pois a grande maioria veio das classes menos favorecidas. Essas mesmas classes que amargam uma recessão e inflação que os órgãos de governo maquiam. Fazem leis que favorecem categorias e que a população, em última instância, paga a conta. E começa, sorrateiramente, a retirar subsídios de elementos fundamentais, como a farmácia, por exemplo, tornando difícil a vida de doentes e aposentados. Campanhas motivando a troca de televisores levou apenas incautos às lojas. Não é hora de fazer contas novas, mas pagar as contas velhas. Assistir aos jogos sabendo que há vida depois da Copa. Desembarca numa eleição e precisa sair do torpor e assumir o protagonismo para não ser sempre a nação do futuro. Esquecer o pensamento de que para tudo pode dar um jeitinho e que está deitado eternamente em berço esplêndido.